TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Não passa semana sem que se ouçam reclamações sobre as calçadas de passeio de Lajeado. Aliás, eu acho que isso deve se ouvir na maioria das cidades brasileiras. Não deve ser, portanto, um privilégio nosso. Acho que faz parte de uma questão cultural, de um mau costume de não se cuidar muito do coletivo, reflexo da cultura do cada um por si. São problemas de lajes ou pisos soltos, quebrados e não repostos. Árvores inadequadas, de tamanhos inadequados, em lugares inadequados. Desníveis sem nenhuma razão de ser, no leito da mesma calçada, obrigando o cidadão a caminhar olhando sempre para o chão, mesmo em dia claro. Trechos que a calçada de passeio mais parece um tobogã, porque os níveis, tanto no sentido da rua quanto do próprio passeio, acompanham a posição e a situação dos prédios, das vitrines, e não proporcionam aos pedestres um andar parelho e seguro, como seria desejável e recomendável. Em Lajeado, principalmente nos últimos tempos, e aqui eu falo de 10, 15 anos, tem uma situação que chega a beirar o ridículo. Não sei se o ridículo está na lei, mas se não está na lei, está certamente na mais pura falta de fiscalização. Eu me refiro aos proprietários de prédios que rebaixam toda a testada do terreno como se tudo fosse uma entrada de garagem. E como fica a situação de quem quer estacionar na rua? Como ficaria se todos fizessem assim, já que os direitos dos proprietários deveriam ser, em tese, iguais para todos? Todos poderiam fazer a mesma coisa, ou seja, decretar que toda a frente do seu imóvel, do seu terreno, seja acesso à garagem, garantindo assim 3, 4 ou mais vagas de uma nova espécie de estacionamento público particular. Quantas vagas realmente públicas sobrariam para quem não fosse cliente desses proprietários de terrenos e estabelecimentos comerciais, se todos resolvessem exercer esse mesmo direito? Não é raro ver nesses locais de gente que tem mais direito do que os outros, ou seja, que pensa mais em si e nos seus clientes do que na coletividade, placas do tipo estacionamento exclusivo para clientes do mercado tal, da loja tal, escritório tal. E algumas ainda vêm acompanhadas com a cereja do bolo, sujeito a guincho. Não sei se tem critérios para isso, se esses critérios estão em lei ou em qualquer outro regulamento. Só sei que é ridículo de qualquer forma. Se o sujeito ou o empresário quer fazer o seu estacionamento particular fechado dentro do seu terreno, que o faça, mas que o faça ocupando uma vaga para entrada de garagem e não todas da frente ou da fachada do seu prédio. Quem quiser conferir o que eu estou falando, é só dar uma passada lá nas 2 primeiras quadras da Castelo Branco, perto da rodoviária, que o exemplo é bem próprio. Acho que um critério que poderia minimamente justificar essa verdadeira usurpação de espaço público seria o de saber se o estabelecimento é público ou de acesso ao grande público, ou ainda se é de utilidade e necessidade pública, que demande atendimento de emergência, por exemplo. Ou, em último caso, que fosse o interessado encaminhado para apreciação do CODULA, que é o órgão municipal encarregado de decidir sobre casos omissos na legislação municipal, se é que esse órgão ainda está ativo. Com relação à situação das calçadas em si, sei que há um projeto bem abrangente em andamento na Prefeitura. Aliás, nesses últimos 10 a 15 anos que me referi no início, o que não faltaram foram projetos. Até um TAC, ou seja, um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, sei que foi discutido e noticiado. Só não sei se já foi assinado. Mas na prática, afora os projetos e algumas iniciativas particulares, o que se vê é muito pouco, principalmente nos bairros mais velhos. E o maior e talvez pior exemplo disso é a calçada da Praça da Matriz, que já deve ter para lá de 50 anos e atualmente continua feia, suja e perigosa. Acho que qualquer projeto e execução de revitalização, pela importância em simbologia que aquele local representa, deveria começar por lá. Até a próxima. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.